Coríntios 13, você abra sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Mas eu já quero, antes de entrar na mensagem principal, mostrar para você a importância do amor. Pastor, por que é tão importante essa questão do amor? Por quê, pastor? Vou dizer para você. Um dos sinais do final dos tempos, desses últimos dias, quando Jesus estivesse prestes a voltar, é o que a Bíblia diz nesse versículo que eles vão colocar ali. Olha lá, põe para mim. Você deixa aberto aí em 1 Coríntios 13, tá? Eles vão colocar ali. Por se multiplicar a iniquidade. Olha lá. E por se multiplicar a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É pecado. Não? Pastor, pecado é pecado. Mas a iniquidade é um tipo de pecado. Olha, pastor, presta atenção. A iniquidade é um tipo de pecado que a pessoa já comete sem vergonha de estar cometendo. Sem nenhum peso, sem nenhuma dor, sem nenhum remorso. Já é aquele pecado escrachado, aquele pecado que as pessoas já não têm mais vergonha de cometer. Isso é iniquidade. Quem está entendendo, diga amém. E eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas já estão começando a pecar sem nenhuma vergonha do pecado. Já estão começando a pecar sem nenhum remorso do pecado. Já não escondem mais. Isso vai ser cada vez maior. Isso vai se multiplicar. Vai se multiplicar. A iniquidade vai se multiplicar. O pecado vai ser uma coisa cada vez mais normal e as pessoas não terão vergonha de fazer o que é errado. E o que vai acontecer? Por se multiplicar a iniquidade, vai ter, primeiro ele fala da causa, né? O motivo é o fato de se multiplicar a iniquidade e a consequência. O amor de muitos vai acontecer o quê? Se esfriará. E aí que nós temos que nos preocupar. Nós temos que prestar muita atenção no nosso amor. Quem está entendendo, diga amém. O nosso amor por quem, pastor? Por Jesus. O nosso amor por Deus, o nosso amor pelas almas. O amor no sentido geral. E quando eu falo amor, preste atenção. Eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando, o amor ele passa, né, por sentimento. É também um sentimento no início. Mas o amor é muito mais que um sentimento. O amor é atitude, o amor é ação. Amém, Jesus? E aí é que está. Todo cristão tem que prestar atenção na maneira que ama Jesus. Porque isso aqui é indicativo. Do que, pastor? Da salvação. Um salvo. É impossível que ele não tenha o amor de Deus no seu coração. Já aconteceu várias vezes comigo, não foi uma vez só não. E tinha lá uma pessoa, por exemplo, eu ia conversar com a pessoa e ela estava ali revoltada, às vezes com alguém, ela estava ali magoada, ressentida, usando até palavras pesadas, dizendo, se eu pego fulano eu mato, aquela tal pessoa não pode aparecer na minha frente, eu poderia hoje acabar com a vida dela sem nenhum problema, e por aí vai, falando coisas desse tipo. Começar a pregar para aquela pessoa, isso não foi uma vez só, começar a pregar para aquela pessoa, ensinar para ela, até chegar ao ponto daquela pessoa se arrepender. Quando vem um arrependimento verdadeiro, não tem jeito, até as lágrimas vêm. E a pessoa chora, você quer perdoar, você quer mudar de vida? Quero sim, então eu vou fazer para você agora o apelo, você vai aceitar Jesus como seu Salvador. E no momento que a pessoa verdadeiramente arrependida, ela aceita Jesus, o coração dela se limpa. E é assim, ó, não é como eu disse, não foi uma vez apenas, uma vez isolada. Isso é nítido nas pessoas que realmente aceitam Jesus, se arrependem. A pessoa se limpa, você faz a oração de Espírito Santo, recebe essa pessoa como teu filho agora, escreve o nome dela no livro da vida e tal, e ali a pessoa se arrepende. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de ver isso, de acontecer isso, que é a coisa mais bonita que pode acontecer, né? Uma pessoa se arrependendo ali, entregando a vida a Jesus, o que acontece depois é assim, ó, é consequência. Você termina ali a oração e pergunta para a pessoa, escuta, você realmente foi de coração? Foi. E a tal pessoa que você estava querendo matar, se aparecesse na sua frente agora, você mataria. E agora, se ela aparecesse na sua frente, o que você faria com ela? E a pessoa tem há 1 minuto atrás que estava falando que mataria, estrangularia, esquartejaria, jogaria dentro do mar.
ela fala assim: eu seria capaz de dar um abraço naquela pessoa. Isso é o que, pastor? Isso é o amor de Deus que entra no coração de uma pessoa verdadeiramente convertida. Uma pessoa realmente aceita Jesus é que muda, irmão. Ela não consegue mais ter ódio, ela não consegue mais ter raiva, ainda que a pessoa tenha lhe feito muito mal. Ela consegue amar, mas não é de sentimento, é de não fazer o mal que no momento antes, no momento anterior, ela tinha vontade de fazer. Isso até nós, você que já é convertido, falo por experiência própria, você pode estar com um sentimento ruim no coração, mas quando você entra na presença de Deus, se derrama ali em oração e se aproxima da presença de Deus, a hora que você sai daquela oração, aqueles sentimentos que você estava até de fazer mal por alguém, desejando mal, muda, você começa até a abençoar a pessoa. Diga glória a Deus. Então o amor, ele é um sinal claro de salvação. Por isso, povo de Deus, presta atenção, a gente tem que se preocupar, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E pastor, por que o amor é necessário? Assim comigo, o amor é o que valida tudo. Irmão, o amor é o maior validador de tudo. Você pode fazer o que for, nós vamos ver isso aqui agora. Se não tiver amor, melhor que não tivesse. Olha como o amor é importante. Por que o amor é tão importante? Porque simplesmente sem amor, o que você fez não vale de nada. O que você faça aqui. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Então eu preciso ver se tem esse amor no meu coração, porque se não tiver o amor, sei que está sendo tudo jogado fora o que eu estou fazendo. Ele é o que valida, ele é o que faz que realmente tenha valor o que eu estou fazendo. Uma vez atrás, um tempo atrás, eu vi uma explicação, antigamente eu achava que dinheiro era só imprimir, e não tinha problema. Está faltando dinheiro? Vai lá na impressora, imprime mais dinheiro. Qual que é o problema? E aí a gente vai ter mais dinheiro. Aí uma vez me explicaram, não é assim. O papel em si do dinheiro, só o papel não vale nada. Aí me explicaram, olha, o dinheiro, todo o valor que é impresso em nota, tem que ter o lastro em ouro. Talvez alguém entenda melhor que eu o que eu estou falando. Talvez eu estou até desatualizado, mas até então, quando eu vi a explicação, era isso. Se você imprime um valor em dinheiro, papel, mas não tem lá a garantia daquele valor em lastro, em ouro, quer dizer, um ouro que garanta o valor daquele papel, aquele papel não vale? Assim, meu irmão, é o amor. Ele que garante. Quer ver? Vamos ver algumas coisas aqui, que o amor é o que dá validade. Se não fosse o amor, não adianta nada. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá. Fala assim comigo, o amor é maior que tudo. Vamos ver aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó. Deixa eu encontrar aqui para acompanhar junto com você. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e de quem? Dos anjos. E não tivesse o quê? Amor. Seria como o quê? Um metal que soa ou como um sino que tira. Então, aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo ao povo de Corinto, né? O que está querendo dizer? Ainda que eu falasse. Ou seja, não que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, mas ainda que ele tivesse essa habilidade de falar tanto a língua dos homens, em todos os idiomas, tanto como as línguas dos anjos espirituais, né? Todos os idiomas. Se ele não tivesse amor, ele seria igual um metal. O metal faz barulho? Faz. Um sino faz barulho, sim ou não? Até bonito o barulho do sino. Mas ele é frio. Ele é frio. Assim é a pessoa que tem habilidade, mas não tem o quê? O amor. Então, primeira coisa, fala comigo. O amor é maior que a habilidade. Tem muita gente, eu já vi muita gente com muita habilidade, mas faltava o amor. E eu já vi muita gente que não tinha tanta habilidade, mas tinha o quê? Amor no que estava fazendo. E aí, meu irmão, essa pessoa conseguia chegar mais longe do que aquele que tinha somente
a tal da vida. Estava falando uma coisa que Deus estava ministrando ao meu coração na madrugada de sexta passada. Deus falou comigo, tem muita gente fazendo as coisas por obrigação, que o amor acabou. O pior tipo de vida que o ser humano pode viver, irmão, é a vida que a pessoa escolhe viver de maneira obrigada. Sem tudo, viu? Tem gente que está num casamento por obrigação, tem filhos para criar, ou porque não quer envergonhar. A pior coisa que tem. Tem gente que está num trabalho por obrigação, já não tem mais amor naquilo que está fazendo. Tem gente que está até na igreja por obrigação. Vou dizer uma coisa a você, eu que sou ser humano, e você também, tenho certeza que você vai concordar comigo. Eu não gosto que alguém faça alguma coisa para mim por obrigação. Quem não gosta também? Levanta a mão, deixa eu ver se você está comigo. É horrível, ou não é? É horrível. Tem um gosto amargo. A pessoa pode até resolver o problema para você. Pode até trazer a solução. Mas quando você sente, você percebe que a pessoa está fazendo por obrigação, fica aquele gosto amargo, aquele sentimento que era melhor que não tivesse feito. Às vezes a pessoa até te dá a solução, até resolve o problema para você, mas você sente que a pessoa está fazendo por obrigação. É horrível. E isso eu e você, que nós somos seres humanos, a gente já não gosta. Imagina Deus, irmãos. Eu falava com os obreiros, imagina Deus que Ele enxerga aqui, ó. Deus enxerga o quê? O coração. A gente enxerga só a aparência. Às vezes você percebe pela atitude que a pessoa está fazendo por obrigação. Mas tem gente que às vezes está sorrindo, mas Deus está vendo lá no coração que o que a pessoa está fazendo é pura e simplesmente pelo quê? Por obrigação. E às vezes não é que a pessoa é ruim, mas é que o amor se esfriou. E outra coisa que eu quero te ensinar aqui já. A Bíblia é clara. Essa tradução não fala, mas nós vamos ver aqui. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 13, tem tradução que fala que o amor nunca falha. Mas tem tradução que diz que o amor nunca acaba. E eu concordo. Que Deus é amor. O amor é o próprio Deus. Então não acaba. Não é que o amor acabou. Não, pastor, o amor acabou. Já vi casais falarem isso. Não, pastor, o amor acabou. Não, o amor não acabou. O amor se esfriou. Mas está aí. Está aí. Ele tem que voltar, ele tem que ser aceso. Não, pastor, eu já não tenho mais. Não, isso aí já acabou para mim. Não, está aí. E talvez tem muita gente assim, até vivendo por obrigação. Pior coisa que você pode fazer. Você é um cristão, pior coisa que você pode fazer, pastor, eu leio a Bíblia porque eu sou obrigado. O senhor fica cobrando aí, ou alguém fica falando. Tem gente que vem na igreja por obrigação. Que um obriga, o outro obriga, porque o marido fala, porque a esposa fala, porque a mãe fala, porque o pai fala. A pior coisa que você pode fazer. Vem à igreja por obrigação. Orar por obrigação. Tem que orar, porque eu sou obrigado a orar. Não, meu irmão, não faça isso. Você não vai ter resultado nenhum na sua vida. Nenhum. Porque o que valida todas as coisas é o amor. Se eu e você, nós não gostamos que alguém faça algo para nós, por obrigação, você imagina Deus. Você vai lá, tem que devolver o dízimo, né? Fazer o quê? Tem que devolver, né? Tem que devolver, não, tem que dar. Tem gente que fala assim, tem que pagar o dízimo. Pagar, você paga outra coisa, o dízimo você devolve, não é seu? Tem gente que faz pelo quê? Obrigação, Deus vê que não tem amor ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Tem amor. Não faça, irmão. Dizia aos obreiros, nós fazemos a obra de Deus. Dia que você sente ou sentir que está fazendo algo, eu estou aqui, eu estou pregando, tem que ir lá naquela igreja hoje pregar, sei o que, obrigação, né? Cumprir minha obrigação. Melhor parar. Eu não vou receber nada. Não vou ter lucro nenhum, não vou ter recompensa nenhuma do que eu estou fazendo pelo quê? Por obrigação. Mas eu estou desse jeito, o que eu faço? Ou você para, ou você se levanta e acende de novo o amor de Deus no seu coração. E permita que o Espírito Santo acenda de novo esse amor que se esfriou no teu coração. Porque desse jeito você não pode ficar. Quem está entendendo, diga amém.
Não adianta, pode ter toda a habilidade, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, eu não passo de um metal que soa ou de um sino que tine. Vamos continuar, versículo 2 ele diz: e ainda que eu tivesse o que, igreja? O dom do que? De profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, o que ele diz? Nada seria. Irmão, quantas pessoas têm dom? Sabe por que a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis? E às vezes, a pessoa, quando estava com seu coração no primeiro amor, que é aquele amor aquecido, não tinha se esfriado, a pessoa recebeu o dom de Deus. Dons de profecia, dons de milagre, dons de cura. Mas aí o amor se esfriou, só que o dom continuou. Você sabia que o dom continua? Uma vez me perguntaram isso. Pastor, eu vi um bêbado lá, cruzando as pernas. Antigamente era pastor, desviou, começou a beber, encher a cara. Olha só. Vem lá, cruzando as pernas. E a pessoa está lá doente. Deus chega assim: você vai ficar curado agora, em nome de Jesus. Daqui, vem cá. Em nome de Jesus, toda a dor sai. E a pessoa fica curada. Olha, pastor, pode isso? Acontece? Pode acontecer ou não pode? Um bêbado trançando as pernas, não está nem falando direito. Curar alguém? Pode ou não pode? Quem está aqui fala amém. Pode ou não pode? Deixa eu fazer uma votação, para ficar mais fácil. Quem acha que pode, levanta a mão. É a dúzia. Quem acha que não pode? Pastor, não pode, não tem como, levanta a mão. Mas quem não acha nada? Pode ou não pode? Pode. Pastor, mas o camarada está bêbado aí. Mas um dia ele recebeu de Deus o quê? Um dom. E dom, grava isso. Os dons são o quê? Irrevogáveis. O camarada está na vida torta, lascado, ele prega, porque ele tem um dom de pregar. Ele é capaz de pregar para o outro se converter. E ele continuar na vida o quê? Torta. Já viu isso? É dom. Está na vida toda errada, lascada, mas ele prega, porque ele tem um dom de pregar, ele converte o outro e ele continua na vida errada. Não se surpreenda. Eu estava falando para os obreiros que Jesus fala de uma cena que nós vamos ver lá no dia do juízo. Essa cena é profecia de Jesus. Qual vai ser? E lá no dia do juízo vai ter alguns, Jesus fala desses alguns que vão chegar para o Senhor e vão dizer: Senhor, mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome curamos enfermos, fizemos o quê? Maravilhas. O Senhor vai olhar para eles e vai dizer assim, e olha que eles curaram enfermos, fizeram maravilhas, milagres no nome de Jesus. E o Senhor vai olhar para eles e vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Tinha o dom, mas perdeu o amor. Então, irmão, ainda que eu tivesse o dom, ou de profecia, ou de cura, ou o que quer que seja, pastor, o senhor prega muito bem, não adianta, não é suficiente. Ô fulano, você faz isso muito bem, você canta muito bem, ou você faz muito bem, ou você tem um dom para tal coisa, ou você tem um dom para isso ou para aquilo. Se não tiver o amor, não serve para nada. É tudo inútil. Se preocupa, meu irmão. Vamos acordar, vamos se preocupar. Eu sempre falo, não é à toa que nós fazemos aqui certos propósitos, tudo é na direção de Deus. Deus me incomodou muito com isso. Tem muita gente fazendo as coisas sem se preocupar com esse, entre aspas, detalhe, porque na verdade não é o detalhe, é o principal. Se está fazendo com amor. E às vezes está fazendo, Deus não está recebendo nada. Você quer ver pior agora? Olha o versículo seguinte. E ele fala assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, para quê? Sustento o pobre. É bonito, imagina a pessoa pegar toda a fortuna e distribuir para os pobres. É bonito ou não é?
vai ser aplaudida por todo mundo. Meu Deus, que pessoa boa e tal. Olha o que ele vai dizer: e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser o quê? Queimado. Já pensou? Não pode me queimar, para não precisar queimar ele, para não precisar queimar ela. Olha o que Deus vai falar. E não tivesse amor. O que ele diz? Olha isso, o que ele disse? Nada disso o quê? Não vai trazer nada de proveito. Irmão, isso é preocupante. Isso é muito preocupante. O maior sacrifício que a pessoa possa fazer, se não tiver amor. Tem gente aí só preocupada com a tal da caridade. Eu só faço bem, pastor. Não, porque enquanto, já ouvi falarem até da igreja, que a igreja, enquanto está lá, não faz nada para ninguém, fulano de tal, nem crente está aí fazendo caridade, ajuda tanta gente. Será que é um amor? Será que é? Irmão, eu poderia fazer o maior sacrifício, que é entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Paulo está dizendo, escute isso, não me traria nada disso me aproveitar. Então veja, você está vindo à casa de Deus com amor, o esforço, a oração que você tem feito é com amor, e senão, irmão, não adianta nada, coisa séria é isso, não resolve nada, não traz proveito nenhum. Continua, vamos pular lá para o versículo 7, vamos direto para o versículo 7. Olha aqui que o amor tem capacidade de fazer, a capacidade do amor, diz aí: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo o quê? Suporta. Agora vem cá, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Será, irmão, que nós temos esse amor de verdade por Jesus? Que tem certos tipos de pessoas, você vê de vez em quando na igreja, que diz que ama Jesus, amo Jesus, mas se ela chegar um dia e cumprimentar o irmão, fala, Senhor, irmão, o irmão não responder, o irmão virar a cara, também não vou mais vir na igreja. Que amor é esse que a pessoa tem por Jesus e não suporta alguém virar o rosto para ela? Você abandonou Jesus por quê? Não, porque naquela igreja lá ninguém me cumprimenta. Que amor, que raio de amor é esse? Irmão, quem ama de verdade suporta muita coisa por amor, sim ou não? Suporta ou não suporta? Suporta. O amor dá essa capacidade para a gente suportar. Agora, do jeito que alguns agem em relação a Jesus, tem como dizer que ama Jesus. Que alguém virou o rosto, ou que alguém me maltratou, ou que alguém não foi na minha casa, eu abandonei Jesus. Meu irmão, se quem ama de verdade suporta, e não é qualquer coisinha não. A Bíblia diz que os discípulos, o amor que eles tinham por Jesus, fizeram eles suportar. Não foi alguém que não cumprimentou, alguém que magoou, alguém que decepcionou, não. Eles suportavam era chicotadas, eles suportavam era apedrejamento, eles suportavam era prisão, era cadeia. Por causa do quê? Não tinha outra coisa, irmão. É amor. É só por amor que você aguenta uma coisa dessa. Eu digo mais para você. Você quer saber se você vai ficar realmente na presença de Deus daqui a um tempo? Se você ainda vai estar na presença de Deus? Veja como você ama Jesus. Você ama mesmo a Jesus? Você examina hoje, irmão. Nós temos que nos examinar. Quanto é que nós amamos Jesus? Porque se realmente você ama Jesus, irmão, decepção nenhuma vai tirar da presença de Deus. O ser humano não te tira, não esfria o seu amor. Amém? Deixa pessoas te afastar, esfriar o seu amor por Jesus. Não tem como. Pastor, quem é que vai permanecer até o fim? É aquele que ama mesmo. Só vai ficar até o fim quem ama. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vai chegar um tempo que vai ver uma diferença, né? Vai ser mostrada uma diferença. Quem realmente ama Jesus e quem não ama. Jesus disse que nos últimos dias nós seríamos perseguidos por amor a Jesus. A Bíblia fala que
Seríamos odiados de todos por amor do nome de Jesus. Quando isso aí começar a acontecer? Quando começar? Nós estamos aqui numa beleza, país maravilhoso. Pode sair para falar de Jesus onde você quiser, ninguém vai te apedrejar, ninguém vai brigar com você, ninguém vai bater em você. Quem está pregando aqui sem preocupação nenhuma de alguém entrar na igreja aqui e fazer um regaço. Por aí já está. Por aí já está desse jeito. Os pastores estão pregando com medo de alguém entrar na igreja e fazer alguma coisa. E aí? Será que nós amamos mesmo a Jesus? Porque o amor, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A gente não é capaz de suportar nada. Não aguenta nada, não aguenta confronto, não aguenta uma luta, não aguenta uma batalha. Ai, pastor, é que é muita luta, por isso que eu me esfriei. Não, as lutas não esfriam o amor. Aquele que ama Jesus de verdade. Não deixa as dificuldades vão ter. Não deixa as dificuldades, as lutas esfriarem o amor de Deus no teu coração. Diga glória a Deus. Vamos continuar, vamos pular já direto para o versículo 13, para a gente não ficar só aqui. Ele fala, agora pois permanecem o quê? A fé, a esperança e o que mais? E o amor. Esses três. Mas o maior desses é quem? É o amor. Maior que a própria fé, maior até mesmo que a esperança. A Bíblia fala que muitos perderam a esperança, não perderam o amor, continuaram na presença de Deus. Diga glória a Deus. A fé é necessária para aquilo que você não precisa ver. E quando você passar a ver, quando você passar a enxergar, você não precisa mais da fé. Você vai continuar precisando do quê? Do amor. Você precisa sempre, meu irmão. Se examine hoje. Veja o quanto você ama Jesus. Veja se você não tem vivido essa vida de obrigação. Veja se você não tem andado por obrigação, vivendo de uma maneira robótica, vivendo vivendo numa rotina totalmente fria, como um metal. Está acontecendo com muita gente. Quero mostrar isso para você lá em Lucas. Vamos lá rapidinho. Lucas capítulo 10, versículo 25. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Lucas 10, 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Hoje é o dia de você se examinar. Ver se realmente você ama Jesus. Se realmente você ama o Senhor. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Podem te trair e vão lhe trair. Acho engraçado, tem gente que fala de decepção, né? Pastor, eu me decepcionei demais com fulano de tal. A culpa não é do fulano, não, a culpa é sua. Você sabe de onde vem a decepção? A decepção vem da expectativa. Quem mandou você colocar uma expectativa, além do que deveria, em alguém? Se você não tivesse colocado uma expectativa, você não teria o quê? Se decepcionado. A culpa é nossa. Aí você coloca a expectativa na pessoa, coloca a expectativa no homem. Ai, porque ele nunca vai fazer isso comigo. Vai. E aí a pessoa se decepciona. E outra, ainda que se decepcione, você decepcionou-se com alguém, com um ser humano, com pessoas, até com a igreja. Meu irmão, o amor por Jesus não pode se esfriar. Diga glória a Deus. Jamais. O amor por Jesus tudo suporta. Diga glória a Deus. Olha o que diz aí. Lucas capítulo 10, versículo 25. E diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus está lá, de repente se levanta um homem que era entendido da lei, e ele começa a querer testar Jesus. E ele faz um teste, ele testa Jesus com uma pergunta: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna?
E Jesus vai responder uma coisa tremenda, versículo 26. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Jesus responde a pergunta com outra pergunta. Então olha para o pastor, olha aqui para mim. Nem Jesus respondeu fora da palavra. Ele queria uma resposta de Jesus. Jesus perguntou para ele o que estava onde? Na lei. Peraí, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ou qualquer que seja a pergunta. Jesus, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Jesus pergunta: o que está escrito lá? Você já leu lá? Vai ler. Como lês? Ou o que você leu lá? Olha para o pastor. Irmão, nem Jesus respondeu fora da palavra. A resposta que ele queria de Jesus, Jesus mandou ele procurar onde? Na palavra. E você está querendo resposta de onde? Jesus, como é que eu faço? Como é que resolve isso? Como é que resolve aquilo? Como é que está escrito? Como você lê? Ou seja, como você lê, qual é o entendimento que você tem? Irmão, a gente precisa ler. As pessoas hoje querem resposta, mas não querem ler, não querem aprender. Elas não querem vir a lei. Hoje está mais fácil assim. Ai meu Deus, eu preciso saber uma resposta da minha vida. Irmão, olha, como é que eu faço para saber isso? Se eu faço, se eu não faço, se eu tenho que fazer, se eu deixo de fazer. Tem um fulano de tal que ele ora e revela tudo para você. Vamos lá, que ele vai orar para você, ele vai revelar tudo que você tem que fazer. Não, vamos ler a Bíblia. Não, ler a Bíblia não, vamos lá no irmão que é mais fácil. Não que seja errado, não que não haja pessoas usadas por Deus. Mas irmão, a maior revelação quem vai te dar é o quê? A palavra. Eu estou falando que tem gente que só vive atrás disso. Só vive atrás disso. Vem cá, irmão. Ora aqui para mim. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu não sei se eu faço, se eu deixo de fazer e tal. Ora aqui para mim, irmão. Revela para mim. Irmão, o que você revelou? Para fazer. Se fosse o irmão, falava assim: vai lá, lê. O que está escrito? Não sei o que está escrito. Pois é, não quer saber. Não quer sentar aqui para aprender. Quem está entendendo, diga amém. Mas você não conhece alguém que revela, não? Para me falar? Acabou, ninguém revela mais. Agora é tudo foto digital. Irmão, presta atenção. Estou brincando. Mas existem sim pessoas usadas por Deus que muitas vezes falam de coisas que nem aconteceram ainda, são usadas por Deus. Mas, meu irmão, Deus fala primeiro aonde? Na palavra. Tem batido nessa tecla um tempo atrás aqui, falado bastante, que tem pessoas que na hora da palavra, elas desprezam a palavra. Elas acham até inútil o momento da mensagem. Estão aqui ouvindo a mensagem, estão aqui. Quando é que esse pastor vai orar logo para resolver o problema? Lembra que eu disse? Jesus perdia mais tempo ensinando a palavra até do que orando. Você sabia disso? Perdia entre aspas, né? Investia mais tempo explicando e depois a oração era o objetivo. Tinha resultado. Você quer a resposta de Jesus? Vai para o que está escrito. Invista tempo, leia a Bíblia, debruça aqui, procura, fala: Deus, fala comigo. Como é que eu faço para resolver esse problema? Como é que eu faço para ter solução? Aí é fácil você ir atrás de alguém que lhe diga o que fazer. Não, procura aqui. Deus ama ver o povo dele se esforçando para compreender o que ele falou. Diga glória a Deus. Você tem que amar Jesus amando a palavra. Eu estava falando de manhã, lá no Salmo você lê bastante o Davi, o rei Davi, dizendo: como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Diga glória a Deus. Temos que meditar. Pastor, mas eu leio, não entendo, então tira mais dias para estar aqui na igreja, para ouvir mais da mensagem, para ouvir mais a palavra, para receber mais. Você quer? Quero. Então vai lá, o que está escrito? Como é que você lê? E ele sabia. Vamos voltar aqui para o texto? Olha como ele responde para Jesus. E respondendo ele disse, versículo 27, amarás teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, o que mais? De toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás também ao teu próximo como a ti. Os dois maiores mandamentos. E Jesus disse que esses mandamentos, se você cumprir eles, você cumpre todos os outros. Envolvem o amor. Olha como o amor é grande.
É pelo amor que você cumpre os 2 maiores mandamentos. Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amando ao próximo. Aí Jesus deve ter olhado para ele: ah, você sabe? Muito bem, resposta perfeita. Olha o que Jesus vai falar. Jesus era tremendo. 28. E disse: respondeste bem, perfeito. Estou vendo que você entende. Aí Jesus responde o que agora? Lê você. Hã? Você sabe? Então faz. Faz isso que você... Jesus deu o segredo completo aqui, irmão. Primeiro é saber, procurar saber, entender. Você procura saber? Não, eu sei. O que você está me perguntando então? Pratica. Faz. É simples. Não, estou ouvindo, não, eu vou na igreja, eu já sei a palavra, o pastor pregou isso, sabe? Então faz o que agora? Pratica. Você vai ver o resultado. Não tem outro segredo. Quem está entendendo, diga amém. Faz isso e viverás. O que você está aprendendo? O que está escrito? Não, eu estou aprendendo que é assim, eu estou ouvindo a palavra, mas tem um espaço imenso entre saber e colocar em prática. Tem muita gente que não está sabendo, tem que buscar saber, tem que conhecer, tem que aprender, amém, Jesus? Mas tem gente, irmão, que está na igreja 300 anos e sabe muito bem de cor e salteado, mas até hoje não faz. E aí a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é da palavra, muito menos de Jesus. Se você sabe, então faz. Você sabe qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Vou explicar para você, nunca mais você vai esquecer. Conhecimento é aquilo que você sabe, o quanto você tem de conhecimento. E sabedoria é o quanto você usa do conhecimento que você tem. Ouviu isso? Vou repetir. Eu posso ter muito conhecimento. Eu posso não ter sabedoria nenhuma, porque todo conhecimento que eu tenho, eu não uso nada. Ou eu uso 50%, então eu sou metade sábio. Porque eu tenho 100% de conhecimento, só uso 50%. Ou eu tenho 100% de conhecimento, só uso 20%. O que é sabedoria? É quando eu tenho 100% de conhecimento e uso o quê? O 100% do que eu conheço. Eu ponho em prática. Quanta gente sabe fazer e não faz? Já viu aquela história de casa de ferreiro? Ferreiro, ele sabe fazer. Mas quando chega na hora dele colocar em prática, você sabe orar. Às vezes ora até pelos outros. Conhece, você tem o conhecimento, mas não está o quê? Usando. Põe em prática, meu irmão. Muito bem, respondeste bem. Agora faz isso. E o quê? Não tem aqui outra coisa. É simples a receita. Diga glória a Deus. Mas aí o que a gente faz? O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Presta atenção. Versículo seguinte. É o que a maioria faz. Ele diz assim, ó. Ele, porém, querendo o quê? Justificar-se. A pessoa sempre tenta arrumar uma justificativa. Porque ela não está conseguindo. Jesus falou, procura saber. Ah, eu sei, então você sabe, pratica. Não, mas é que no meu caso é diferente, aí começa a justificativa. É que para mim é mais difícil, é que para mim é mais complicado, é que a luta no meu caso é maior. Não queira justificar, se ele foi querer. Foi a pior coisa que ele fez, quer ver? Querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ah, tá bom. O Senhor me perguntou se eu sabia, eu disse que eu sabia, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, é o que está escrito. O Senhor falou que a resposta está certa, mandou eu praticar. Mas me explica aí, Senhor, quem é o meu próximo, porque talvez eu estou errando nisso, eu não sei quem é o meu próximo. E agora Jesus vai dar a lapada, presta atenção. Versículo 30. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de quem? Salteados ladrões, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o como? Meio morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo quê? Sacerdote. E vendo-o, o que ele fez, irmãos?
Presta atenção nessa palavrinha. Passou como? De largo, com bastante distância, né? 32. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, também fez o quê? Passou de longe, passou de largo, com bastante espaço. 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntimo ao quê? Então olha para o pastor. Jesus primeiro fala do sacerdote. Quem que era o sacerdote, pastor? É aquela pessoa que conhecia a palavra. Mas o sacerdote já tinha traçado um caminho, ele tinha um lugar para onde ele já estava indo, e quando em um certo momento, tanto o sacerdote como o levita, houve ali uma tentativa de interromper o seu plano, interromper o seu caminho, ele fez o quê? Ele criou uma distância. Ele se afastou. Para quê, pastor? Vou dizer para você. Para que o plano dele não fosse interrompido. Para que o caminho que ele tinha planejado não fosse atrasado, não fosse interrompido. Que eles tinham feito para eles um plano. Eles tinham um propósito, eles tinham um alvo a chegar e se tornaram insensíveis à vontade de Deus. O que acontece com a gente? Cuidado, viu, meu irmão? Porque tem muita gente assim, se tornou mecânico, robótico, está no piloto automático e não está enxergando, está tão envolvido com as suas coisas, com os seus afazeres, já determinou para si um destino, já determinou para si um propósito, e ai de Jesus se quiser interromper esse plano da pessoa. Ai de Jesus se quiser interromper a vida que a pessoa planejou para ela, o propósito que ela tem para ela. Sabe o que ela faz? Ela se afasta, ela passa de largo. Não quero me comprometer, não quero me envolver, porque eu já tenho os meus planos, já tenho os meus projetos, já tenho os meus propósitos, não posso perder tempo com isso. Deixa Jesus interromper o seu plano, deixa Jesus interromper o seu propósito. Tem gente que tem medo de se comprometer, tem gente que tem medo de chegar perto, de se aproximar mais da obra de Deus, da necessidade que alguns têm e não está vendo. Eu vou falar mais pelo Espírito Santo, como eu falei de manhã. Tem gente que não está enxergando dentro da própria casa, que tem gente ali morrendo espiritualmente. Por quê, pastor? Porque está na sua correria, está nos seus afazeres. Ai, meu Deus, estou vendo que o meu filho não está muito legal. Ah, mas não dá tempo, eu tenho minhas coisas para fazer. Tinha que orar por ele, tinha que fazer alguma coisa por ele. Ah, mas não dá tempo. Não está reparando que dentro de casa a própria esposa está morrendo espiritualmente, o próprio marido, o próprio filho. Aí depois acontece lá a tragédia. Ai, meu Deus, como eu não vi que estava desse jeito. Pois é, estava tão envolvido, tão no piloto automático que perdeu a sensibilidade. O amor se esfriou, preocupado só consigo mesmo. Muita gente assim. O meu plano é esse, eu tenho que chegar lá, então não posso parar para nada. E não está entendendo que é Jesus que está querendo parar ele. Jesus está querendo que ele se envolva mais com a necessidade de alguém, porque isso é a obra de Deus. Não pense que o que você vai fazer para Deus, você vai fazer diretamente para Deus. Sabe como você faz algo para Deus? Muitas vezes fazendo por alguém. A obra de Deus é assim. Jesus falou que no último dia ele vai dizer: olha, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive preso, você não me visitou. E vão perguntar: Senhor, quando é que o Senhor teve assim que a gente não ficou sabendo? E ele vai dizer: quando você deixou de fazer a um dos meus pequeninos. Você estava deixando de fazer para quem? Para mim. Não tem tempo, pastor, de ir na igreja, tirar um dia para ir lá orar pela família. Ah, pastor, eu sei que a minha família está precisando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que seguir os meus planos. Cuidado, meu irmão, para que você não se torne assim, para que você não fique no piloto automático. Eu tinha um plano, eu contei meu testemunho aqui no culto de manhã, eu estava falando, eu já estava determinado, já tinha feito um destino para mim, estava lá, ia terminar lá em engenharia, 5 anos, eu estava com um emprego prometido, saindo da faculdade já ia entrar num trabalho para ganhar lá
Eu nunca tinha imaginado. Cursando a faculdade, eu já estava numa empresa como encarregado de um turno, com 19 anos. Já estava planejado, eu tinha minha vida planejada, eu fazia mais ou menos os cálculos. Eu falava, quando eu chegar lá com 25 anos, eu já quero estar com a minha casa, o meu carro, isso aqui e tal. Eu tinha, mas chegou um dia que Jesus me parou, me chamou para chegar mais perto. Aí você vai entender o que é próximo. Fala assim comigo, próximo é aquele que não passa de largo, que passa próximo. E se aproxima quando vê a necessidade. E não tem medo de se envolver. A gente tem medo de se envolver. Passa de largo, vem num domingo. Ai não, pastor, venho aqui, já ouço a palavra. Olha para o pastor, já fiz minha obrigação. Falei de obrigação. Na igreja já, na Santa Ceia, escutei a palavra e tal. E tchau. Hoje, Jesus quer interromper você no seu plano. Quer interromper você no seu caminho. Naquilo que você já planejou para você. Despertar você, irmão. Para você se aproximar. Aquele samaritano não teve medo de atrasar o plano dele. Ele estava de viagem. Olha lá, mas um samaritano que ia de viagem. Ele estava indo para algum lugar, ele não estava só passando. Ele tinha um destino, ele interrompeu. Isso é amor, diga glória a Deus. Ele interrompeu o seu destino, chegou ao pé dele vendo, moveu-se de íntima compaixão. Versículo seguinte. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Versículo seguinte. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o quê? O próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Jesus devolve a pergunta. Presta atenção nesse detalhe. Lá no início, o homem querendo justificar se pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Eu já expliquei isso aqui uma vez. E Jesus, quando vai responder para ele, não responde quem é o próximo dele. Responde qual daqueles seria o próximo do que estava precisando. E o homem responde, versículo seguinte. Diz assim: e ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, e o quê? E faz da mesma maneira. Diga glória a Deus. Não fique esperando aí saber quem é o seu próximo. Seja você o próximo de alguém. O que Jesus mostrou para ele. Ô irmão, ô minha irmã, não passa de largo das coisas de Deus, não. Dá a impressão que as coisas de Deus estão atrapalhando os seus planos. Não, não faça isso. Tem muita gente passando de largo, não quer saber, não quer se comprometer. Eu até brinquei, né? Hoje as pessoas perguntam para outros assim: e aí, tá tudo bem? Ah, não, tá bem? Tá bem, então tá bom. Se precisar de alguma coisa, você fala, tá? Você tá rindo? Pergunta se tá bem, mas quer saber mesmo? Nem me fala que se tiver com problema já tem os meus. Ô pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Não, né? Ô, tá bom, pastor, precisar me fala, tchau. Ai, misericórdia, termino o culto, já quero ir embora para minha casa, porque Deus sabe que eu não tenho tempo. Irmão, não é se comprometer aqui simplesmente, é se comprometer com Jesus onde você estiver. Deus precisa de você lá no seu trabalho, Deus precisa de você na tua casa. Não é assistir um culto, é se aproximar de Jesus e ver o que Jesus está precisando de você. É se aproximar de Jesus e ver o que Jesus quer de você. Você quer o quê? Você quer que Jesus mude a sua vida passando de largo? Você quer que Jesus mude a sua situação passando de largo? Com medo dele interromper teu plano? Com medo dele interromper sua cervejinha? Com medo dele interromper tua vida? As suas saídas sociais? Com medo de interromper a sua vida, a sua maneira de viver? É isso?
pastor, eu achei que ia ser só mais um domingo. Não, vai ser não. Hoje você tem que se aproximar. Pastor, achei que só estava passando aqui na igreja, não sabia. Para mim, eu vou lá na igreja hoje, como de costume. Pois é, hoje Deus tem que quebrar esse costume. Tirar você da sua rota. E tem gente que já virou uma rotina. Frio. Faz porque já está acostumado. Vem na igreja que está acostumado, mas virou uma rotina. O amor já se esfriou. Como dizem do casamento, ai pastor, meu casamento virou uma rotina. Quando falam isso é por quê? Porque o amor se esfriou. Não tem nada de novo. Então Jesus quer quebrar essa rotina no seu casamento, sua casa, sua vida espiritual na igreja. Para de passar de largo, irmão. Não tenha medo não, se aproxima. Se aproxima de Jesus, que Deus vai colocar no teu caminho o que Ele quer, o que Ele precisa de você e vai mudar o que você vai viver com o plano de Deus. Você não quer viver com o seu. Creio nisto, diga amém. Quem quer se aproximar, diga glória a Deus. Então fique de pé. Pastor, até hoje